Loteca concurso 11:30, que acontece agora nesse final de semana. Hoje é quinta-feira, você vai ter até sábado para fazer a aposta, né? E eu vou passar aqui os 14 secos, né? A minha análise para esta programação da Loteca. O primeiro jogo, a estimativa de prêmio, né? Só lembrando que a estimativa de prêmio é de R$350 mil. O primeiro jogo é Vasco e Botafogo. O Vasco, ele vem numa crescente, né? Ele tá melhorando, tá se tornando, tá ficando mais, tá ficando menos ruim o Vasco nos últimos jogos, e o Botafogo tá muito bem, né? O Botafogo tá estável, né? Jogando bem, só que é clássico, né? Clássico é aquela coisa, né? Muita gente pode dizer, o Botafogo vai vencer, mas não dá para ter certeza. Não dá para ter certeza de nada, porque é clássico e o Vasco melhorou. Então o que eu acredito que possa acontecer é um empate. Um empate é a minha aposta seca. Se você quer duplar, eu duplaria empate ou Botafogo. Dificilmente o Vasco ganha, o Vasco dificilmente vai vencer, mas na minha visão é mais possível um empate. O segundo jogo, Coritiba e Vila Nova. Coritiba e o Vila Nova, o Coxa dentro de casa é muito forte, e ele vem muito forte, então assim, nem preciso falar muito. O Coritiba dentro de casa tem se tornado pelo menos 1-0, né? Vence de 1-0, mas vence. Então o Coxa é o favorito. A aposta seca é no Coxa. Coritiba vence. O Botafogo de São Paulo aqui no caso, tá? Aqui é o Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, né? E o Sport Recife, contra o Sport Recife. Aqui, pelo retrospecto, o Sport fora de casa tem sofrido muito, e o Botafogo de São Paulo nos últimos jogos, tanto dentro de casa quanto fora, mas principalmente dentro de casa, venceu todas, né? Os últimos 2-3 jogos venceu todos, e além dos jogos, acho que 2 jogos fora também venceu. Então o Botafogo de São Paulo está muito bem. Apostar contra o Botafogo de São Paulo seria insanidade. Então Botafogo de São Paulo. Se você quiser duplar, Botafogo e empate também pode ser. Quarto jogo, Cuiabá e Bragantino. Cuiabá e Bragantino, esse é um jogo que pode dar qualquer coisa. Esse é um jogo muito difícil. O Bragantino tem surpreendido, né, principalmente no segundo tempo. Ele tem conseguido aí resultados dentro e fora de casa. Tem surpreendido os adversários, então é um jogo. E o Cuiabá pelo retrospecto, né, o Cuiabá ou empata, acho que venceu uma vez, se eu me lembro bem, venceu uma vez o Bragantino nos confrontos dos últimos anos, e os outros anos ou empatou ou perdeu, né, e dentro de casa geralmente empata. Porém, né, o Cuiabá também está no acrescente, né? Está patinando, mas está tentando se reerguer e tem feito bons jogos. Empatou alguns, os últimos jogos empatou, venceu o Fortaleza por 5-0, né? Até porque o Fortaleza também tinha sido 2 jogadores expulsos, enfim. O Cuiabá está tentando se reerguer, está numa tentativa de crescente, né? Tentativa de crescer no campeonato, e o Bragantino ele está surpreendendo bastante. E lembrando que nesse momento, né, Copa América e tudo mais, não está tendo outro campeonato, né, não está tendo Libertadores, Copa do Brasil, é só Campeonato Brasileiro. Então o Bragantino está com força máxima. O Cuiabá também, está todo mundo, né, todos os clubes estão focados no Campeonato Brasileiro. E é difícil, muito difícil esse jogo. Poderia qualquer resultado que você escolha, né, Cuiabá, empate ou Bragantino, é viável, é possível. Eu vou de empate porque eu vejo um equilíbrio. Apesar do Bragantino estar melhor, estar numa fase melhor, eu vejo um equilíbrio. Eu acho que, pelo retrospecto, né, a maioria dos jogos do Cuiabá com o Bragantino em casa, na casa do Cuiabá, houve empate. Então eu vou de empate. O quinto jogo, Ceará e Ituano.
o Ceará e o Ituano, os dois estão muito ruins no Campeonato Brasileiro. Então, assim, duelo quando os dois times estão bem ruins, eu sempre aposto em quem vai jogar em casa. Então, nesse caso, é o Ceará. Eu vou de Ceará, não porque o Ceará está fazendo partidas brilhantes, pelo contrário, o Ceará está bem ruim. E o Ituano também está uma lástima esse ano. Então, quando tem dois times ruins, eu vou sempre no quem vai jogar em casa, que está mais desesperado e está jogando em casa, tem o apoio da torcida, enfim, e a pressão também, né? E aí acaba conseguindo, às vezes, vencer. Mas se eu fosse você, né, eu duplaria, colocaria Ceará e empate. Ceará ou empate, né? Ceará ou empate, pode dar empate também, mas enfim, Ceará é a minha aposta. O sexto jogo, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro, ele tá voando, né? Tá numa crescente incrível, tá bem, tá muito bem. Às vezes dá uma oscilada, mas o Atlético Mineiro vai jogar contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está lá embaixo, né? Tá brigando para não cair. E o Atlético Mineiro tá brigando para ficar entre os 4 primeiros, né? Tá tentando subir lá e ficar lá no G4, né? Subir, né? E ficar, né? No G4. Não só aí, mas permanecer. Então, o Atlético Mineiro, eu acho que teve uma grande vitória, né, contra o Inter, né, 2-1, né? E eu acho que o Atlético Mineiro tem jogando em casa, né, extremamente forte, e contra o Atlético Goianiense, que tá cambaleando, demitiu o treinador, né, eu esqueci o nome do Jair Ventura, acho que é o Jair Ventura, né, que estava no Atlético Goianiense, não tá mais, o que foi um erro, que muitos torcedores do Atlético Goianiense gostavam dele, queriam que ele permanecesse. Ele estava fazendo um bom trabalho, apesar da oscilação. Enfim, Atlético Mineiro eu acho que vence fácil. Atlético Mineiro, então a vitória do Atlético. Fortaleza e Juventude, o sétimo jogo. O Fortaleza vem de uma grande vitória contra o Palmeiras. O Juventude também vem de uma grande vitória em casa contra o Flamengo, mas o Juventude fora não faz a mesma campanha que faz dentro de casa. Dentro de casa, o Juventude é gigante, né? Venceu o Flamengo por com 2 gols, né? Fizeram 2 gols do Flamengo, o que é difícil fazer 2 gols nesse Flamengo do Tite, que não toma gol, é muito difícil fazer 2 gols. E o Juventude foi lá e venceu dentro de casa, mas venceu. Fora de casa, o Juventude não tem feito boas partidas. O Fortaleza é amplamente o favorito. Tem feito, principalmente não só pelo retrospecto em casa, mas também por ter feito esse grande jogo contra o Palmeiras. O Fortaleza, para mim, será o vitorioso, mas se você quiser duplar, eu vou Fortaleza e empate, né? Fortaleza ou empates. Provavelmente vai dar Fortaleza, mas se não der Fortaleza, eu não acho que o Juventude vença o Fortaleza na casa do Fortaleza, até porque nunca venceu. Só para vocês saberem, né? Nas estatísticas, né? Não tem nenhum jogo do Juventude vencendo o Fortaleza. O Fortaleza nunca perdeu pro Juventude jogando em casa. Então fica aí a dica: Fortaleza ou empate. No meu caso, Fortaleza. O oitavo jogo é São Paulo e Bahia. O São Paulo não está jogando bem com o treinador, né, o Zubeldia, não está jogando bem, né, e o Bahia está voando. O Bahia está muito bem e o Bahia está naquela fase de consolidação. Ele está cada vez mais jogando bem e ganhando confiança e está consolidando, e eu acho que vamos ter uma zebra aqui, que o favorito sempre quando você joga 2 times grandes, né? O Bahia é um gigante, bicampeão brasileiro, né, se eu não me engano, e o São Paulo, né, também outro gigante, tricampeão do Mundial. O São Paulo é favorito porque joga em casa, porém o Bahia vem numa crescente e o São Paulo tem dado umas osciladas tenebrosas. Então eu vou de Bahia, eu vou apostar na zebra que não é zebra, né? Porque o Bahia ganhar na casa do São Paulo é zebra, porque o São Paulo é o favorito. Porém, o Bahia está numa crescente, numa consolidação, né? Jogando muito bem, disputando o Campeonato Brasileiro. O Bahia está disputando com o Flamengo o Campeonato Brasileiro, com o Flamengo e o Palmeiras, né? Então, eu vou de Bahia aí, eu vou apostar na zebra, Bahia.
Paysandu e Operário. O Paysandu, ele é muito forte, tá jogando muito bem, principalmente dentro de casa. Fora de casa tá oscilando o Paysandu, mas dentro de casa tá muito bem. E o Operário, o Operário é um time aguerrido. É um time aguerrido que tem feito boas partidas, tanto dentro de casa quanto fora de casa, mas, né, fora de casa, contra o Paysandu, né, eu vou de Paysandu. O Paysandu jogando na sua casa é muito mais forte que o Operário jogando fora. E o jeito do Operário jogar é um jeito aberto, e o Paysandu gosta disso. O Paysandu, ele é um time que toca muito bem a bola e joga para frente, né? E joga melhor com times que se abrem. O Operário também gosta de jogar para frente. Então, assim, eu vejo uma partida aqui provavelmente com mais de 2 gols. E eu acho que o Paysandu leva. O Paysandu tá mais, vamos dizer, tá mais entrosado. O Paysandu leva. 10º jogo, Grêmio e Fluminense. Grêmio e Fluminense, eu acho que o Grêmio está mais desesperado que o Fluminense. O Fluminense também está desesperado, mas o Fluminense tem um elenco melhor. E mesmo tendo um elenco melhor, o Grêmio dentro de casa é muito forte. E eu vou de Grêmio. O 11º jogo, Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo e Cruzeiro aqui é complicado, viu? Flamengo e Cruzeiro, por quê? O Flamengo é o grande favorito, mas o Cruzeiro, ele está demonstrando uma reação que é empolgante, né? Dentro de casa joga muito bem o Cruzeiro, tem jogado bem, não muito bem, mas bem. Mas o time do Cruzeiro está ficando cada vez mais aguerrido. Esse jogo do Flamengo, obviamente que o normal é apostar no Flamengo, mas eu não sei se não pode dar um empate, viu? Que o Cruzeiro está aguerrido, e eu não acharia anormal termos um empate aqui. Então aqui o meu duplo dessa aposta seca, né, os 14 aqui, o meu duplo nessa aposta simples vai para esse jogo aqui, que podemos ter uma surpresa, né? Porque não seria zebra, seria se o Cruzeiro vencesse no Maracanã, mas se der um empate, não vai ser zebra, mas vai ser uma surpresa, né? E pode acontecer, viu? Eu acho que não é difícil de acontecer. Eu acho que vai dar Flamengo, mas eu ficaria com esse duplo aqui. O 12º jogo, Vitória e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda atordoado pela saída do Cuca, do jeito que foi, né? Parece que os jogadores sentiram muito. Já perdeu pro Cruzeiro, né? Jogando fora. O Vitória tá desesperado, porém o Vitória tá começando a encorpar, começando a jogar melhor com o Thiago Carpini, né? O ex-treinador do São Paulo, o Thiago Carpini, que está no Vitória e está jogando bem. O Vitória está começando a jogar bem, está começando a ficar mais forte, mais, né, a conseguir vitórias ou empates. Então, assim, jogando em casa, o Vitória ainda, com o Atlético ainda batendo cabeça, ainda não sabendo direito como que vai ser, eu vou de Vitória. Guarani, 13º jogo, né? O jogo 13 é Guarani e Ponte Preta. Guarani tentando se reerguer, mas Guarani também, né? Brigando ali para não cair. A Ponte Preta, ela tá oscilando bastante, mas está oscilando para cima. Eu percebo isso. A Ponte Preta está oscilando, mas oscilando para cima. Ela está tendo jogos mais positivos do que negativos, né? Resultados mais positivos do que negativos nos jogos, e está demonstrando uma força maior que do Guarani. É clássico, né? Clássico da cidade de Campinas, o derby de Campinas. O Guarani está oscilando, mas está tentando, né? E tá tentando com vontade. Os jogadores estão com vontade. A Ponte Preta, como eu disse, também oscila, mas oscila para cima e não para baixo. Aqui existe grande chance do empate, obviamente, porque é um clássico. E o Guarani não vai querer perder em casa para a Ponte Preta. E a Ponte Preta, que está oscilando para cima, está jogando bem, vai tentar vencer o Guarani em casa. Aqui eu apostaria num duplo também, viu? Aqui empate ou Ponte Preta. Pode dar Guarani? Pode, mas eu apostaria num empate ou Ponte Preta. Nesse caso, um empate seco. Criciúma e Internacional, o último jogo. O Criciúma e o Internacional, o Criciúma dentro de casa é muito forte,
dentro de casa é muito forte, dificilmente, assim, só perdeu, né, para times que estavam mais arrumados, né, que tinham uma qualidade maior. O Internacional tem qualidade maior que o do Criciúma, né, o elenco do Internacional é melhor, só que tá bagunçado, né, o Internacional tá bagunçado e o Criciúma tá agitadinho, né, então o Criciúma, eu não sei se vai vencer. O Criciúma pode vencer? Pode, mas eu acho difícil porque o Internacional ainda tem, se eu não me engano, a melhor defesa do campeonato, né? Então, eu acredito aqui no empate. Um empate seco aqui, tranquilamente. Empate ou Criciúma, ou se você quiser um duplo, né? Empate ou Criciúma, ou empate ou Inter, né? Mas eu prefiro o empate seco, que é mais, vamos dizer, certo. Bem, esse é o meu jogo, né? A minha análise, que não é uma análise muito profunda, até porque é uma coisa rápida aqui, um vídeo rápido de 10, 15 minutos, né? 15, 20 minutos. Mas enfim, se vocês quiserem, eu posso fazer uma análise mais detalhada, pegando os jogos, mostrando as estatísticas e etc e tal. Mas enfim, eu acho que serviu bastante para ajudar e iluminar. Se você está com alguma dúvida, pode ser útil esse vídeo.